Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este vosso podcast sobre cake design. Hoje trazemos para vocês um top. Falamos do top dos utensílios de cake design favoritos e porque chegaram aos nossos tops também. E para partilhar estes tops temos a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E como já sabem, eu sou a Cris. Começo eu por partilhar o primeiro item do meu top, que muito possivelmente também poderá existir nos vossos tops. Não sei, vamos ver. O meu primeiro item do meu top é a batedeira. Eu tenho uma Kenwood, sou muito fã da Kenwood e é minha companheira desde o início que eu entrei no mundo de cake design. Foi o meu investimento de mim para mim. Primeiro investimento assim, mais a sério. É uma super batedeira e pronto, e é a minha maior amiga nesta caminhada, confesso. Também é meu primeiro item, a minha batedeira, que também é uma Kenwood. Yeah! Aqui está toda uma tendência. Exatamente, neste caso da minha, pronto, a que eu utilizo mais é a maior. Eu tenho duas, uma mais pequenina, outra maior, ambas Kenwood, e efetivamente é um utensílio que eu uso muito e que faz muita falta, adoro-a. Pronto, vamos lá, eu vou sair do contra outra vez, desculpem lá. O meu utensílio, o primeiro utensílio não é a batedeira, se bem que tenho uma batedeira, obviamente, não é? Portanto, e sim, é uma Kenwood e adoro a minha batedeira também, mas eu não vou incluir nos meus top 5 utensílios de cake design favoritos por uma razão muito simples, porque para mim aquilo que é divertido é a parte da decoração, é a parte depois do bolo estar cozido e recheado e prontinho para levar aquele brilho todo e aquele tchanã a seguir. Deixem-me, por favor, eu estou aqui a roer-me para dizer, nós somos #Team Kenwood. Pois é! Somos sim. Porque a parte que eu mais gosto é a parte da decoração e não que não goste da outra parte, efetivamente, mas não trato a minha batedeira como um dos meus utensílios de cake design favoritos, efetivamente. Mas também tenho uma Kenwood, sim. Eu não consigo, eu gosto tanto daquela parte da mise en place, depois tudo direitinho, depois tudo na batedeira. Gosto tanto, não consigo deixá-la fora do meu top 5. Eu também não. Essa questão, e para quem não possa não saber o que é a mise en place, é aquela arte, eu chamo-lhe arte porque é preciso toda uma paciência, de preparar tudo o que é ingrediente pronto para entrar no processo de fazer efetivamente o bolo ou a receita que se está a fazer. Sim, eu também faço, mas gosto mais da outra parte. Claro. Ora, portanto, hajam diferenças, porque isto não pode ser sempre igual para todas as... Eu, por acaso, tenho aqui algumas coisas em comum com... Pronto, às vezes mais com a Ana, mas é preciso que haja diferenças, minha gente. Nós não somos todas iguais. Exatamente. Então, o meu primeiro utensílio, só para dizerem que eu não ponho nada aqui referente à parte de confecção do bolo e recheio e por aí fora, é um nível. Eu preciso utilizar um nível para nivelar as fatias, para nivelar o bolo e para ele ficar certinho e perfeitinho para quando eu for fazer a parte mais divertida ele estar num nível perfeito. Vocês não utilizam nível? Digo, eu sou só a única a utilizar nível. Não és. Não. Sim, eu utilizo também. Não é há muito tempo, mas utilizo. Sim, é muito comum, até porque é a melhor forma de teres a certeza que o bolo está nivelado. Pronto. Vocês fizeram um silêncio tão profundo que eu fiquei preocupada. Não. Deste lado, sabes que, deste lado, como não utilizo há muito tempo, não é? Como é uma coisa que não tinha até algum tempo atrás, não é, ainda não me conquistou o coração. E portanto não me ocorreu sequer. Embora lá está, porque apesar de veres utilidade no processo, ainda não se tornou um dos teus utensílios favoritos. É isso mesmo. Pronto, está tudo bem com isso.
Então, o meu segundo utensílio favorito, ainda dentro do mesmo género do anterior, tem a ver com o cortador de camadas. Portanto, eu já experimentei alguns e não encontrei nenhuma opção que me deixasse tão satisfeita como o cortador que tenho atualmente da Descoma, que tem uma pega bastante robusta e uns pés que sentam em cima da bancada que lhe dão muita estabilidade. Portanto, não consigo viver sem ele. Portanto, aí é mesmo um must-have aqui na minha cozinha, sem dúvida. Eu realmente tenho alguma dificuldade com os meus. Pronto, tenho 2 amplitudes, um maior, outro menor, e é uma coisa que ainda não penso que não serão, ainda não os considero serem os meus must-have, como tu referiste, Patrícia, porque não sei se é da forma como talvez eu utilizo ou pego, principalmente o de maior amplitude, que tenho há pouco tempo. Pronto, ele é de fio, não é de serra. O mais pequenino é de serra. Eu com esse, pronto, já uso há bastante tempo, embora não seja nada por aí além. Acho que era do IKEA, para vocês terem noção. Acho que vinha num conjunto do IKEA, mas pronto, funciona. O maiorzinho ainda não tenho muita confiança a usar, porque ele não é muito estável. Quer dizer, mas ou eu é que não sou mais muito perto, estável. Se estivesses mais perto, eu efetivamente emprestava-te o meu para tu experimentares, porque aquele que eu utilizo também é de fio, mas como tem uma pega bastante robusta e os pés são compridos, tu tens uma estabilidade muito boa para cortar a camada do bolo, que não se consegue, por exemplo, com aqueles que só têm o fiozinho e a borrachinha em baixo. Portanto, eu também já experimentei, sim, eu também já experimentei esses com serra e na altura até gastei um dinheiro numa que não utilizo, já assim mais profissional, e acabei por desistir de a utilizar porque também não me estava a conseguir trabalhar com ela. Portanto, não mudo efetivamente este cortador. E é um utensílio até bastante importante porque não é, da forma como a gente corta, como nos saem as 2 bolachas, quanto mais certinhas a gente conseguir retirar as bolachas, mais fácil é depois de nivelar o bolo. Portanto, é um instrumento muito importante, sem dúvida. Eu tenho dos 2 tipos, da serra e tenho de fio. Realmente não é a coisa mais confortável de agarrar. Eu até às vezes fico com a mão assim meio magoada porque aquele aro a gente agarra para ficar com tanta, enfim, certeza que não vai aquilo, sei lá, sair por ali e cortar o bolo de forma errada, que depois até me fica a doer a mão. E tenho um que comprei recentemente, que por acaso é da Ibli. Aquilo é um aro do bolo, tamanho do bolo, ajustável ao tamanho do bolo, e já vem com as ranhuras na horizontal para a gente passar a faca e aquilo fica perfeito. Sem tirar o bolo, corta-se mesmo com a faca, tem as aberturas, e esse é o que me é mais confortável, porque saem sempre exatamente o mesmo tamanho. É perfeito, de todo. Esse até é o que eu prefiro. É engraçado como nós todas as 3 temos opções diferentes para o mesmo processo. É giro de saber. Senão há sempre aquela técnica infalível, não é? De espetar os palitos e depois passar a faca com a esperança que ela não se mexa nem para cima nem para baixo, só em frente. Por acaso, isso é um teste de destreza, por acaso, porque é tão fácil passar o palito ou para baixo do palito ou para cima do palito. Que terrível. Verdade, eu não sou boa a fazer isso. Não, nem eu. Eu prefiro as ajudas. Sim. Agora digam-me a vocês, qual é que é o vosso segundo utensílio favorito? Ora bem, eu coloquei aqui como segundo na lista o forno. Lá voltei ao início do processo. Eu realmente gosto muito do meu forno, embora isto não seja bem... Eu aqui também estou na perspectiva não só do cake designer, não é? Mas também da pastelaria artesanal em si. Daí estarem aqui estes elementos um bocadinho mais abrangentes, tipo batedeira e forno. Mas eu realmente gosto muito do meu forno. É um utensílio que eu também uso. Uso e abuso dele e funciona muito bem. Gosto muito de trabalhar dele. O que somos nós sem um forno, minha gente? Eu, por mim, tinha 2. Não tenho espaço para eles, mas por mim... Pronto, é indispensável, obviamente. Não é?
Daí não há dúvidas em relação a isso. O meu segundo utensílio no meu top 5 são os cortadores, primariamente de flores, porque eu gosto muito de fazer flores e então ajuda imenso ter cortadores para flores, mas assim um bocado cortadores de tudo e mais alguma coisa, seja de bolachas, seja de folhas, seja enfim, eu gosto de cortadores. Porquê? Porque sai sempre perfeito, sai sempre igual, lindo e maravilhoso. Gosto muito. Sim, é verdade, ajuda muito no processo principalmente nas flores e nas outras também, obviamente, por exemplo, no das bolachas, para termos todas as bolachas do mesmo tamanho, não seria possível, ou do mesmo formato, não seria possível sem um cortador em condições. Mas, por exemplo, no que diz tem uma especial importância no que respeita às flores, efetivamente, porque as flores, para nós conseguirmos um resultado muito idêntico a uma flor natural, é preciso ter um bom cortador para dar esse efeito, porque sem isso é muito difícil lá chegarmos. Cortadores eu tenho, ora bem, imensos, sem fim. Mas nunca são demais. É isso mesmo, nunca são demais, a gente qualquer coisa anda sempre à procura, tenho imensos sem fim, mas faltam-me muitos ainda, atenção. Nunca vais conseguir ter todos, Ana. Exatamente, olha que ainda hoje cheguei à conclusão que não tinha nada nem um bigode, nem uma gravata, como é que é possível? Tens uma pétala de rosa. Ok. Que dá, de rosa, de lírio, que dá para fazer, se virares um bocadinho depois a pontinha para cima, já faz o aspecto de moustache. Ok, está bem. Isso devo ter para lá, devo. Pois as flores tenho lá tudo. Pronto, vês, afinal... Lá está. Bela sugestão. Afinal já tens. Depois a gente arranja sempre maneira de... O cortador é de uma flor, mas a gente usa-o para cortar tudo e mais alguma coisa. Tipo balões de ar quente e coisas do género. E orelhas de unicórnio com corações e coisas desse género também é uso e abuso. Pronto, aqueles faz tipo assim uma gota. Aqueles cortadores que fazem tipo assim uma gota. Sim, sim. Na prática, se fizeres... portanto, virares depois a pontinha um bocadinho para cima, vai dar o formato do moustache que pretendes. Portanto, depois é só fazer igual do outro lado. Do outro lado. Fica perfeito. Sim. Claro que sim. É para uniformizar, não há melhor que os cortadores. Sem dúvida. Eu depois, eu tenho aqui nos... Isto eu estou a dizer, nós estamos a dizer primeiro, segundo, terceiro, mas isto é sem uma ordem específica. Pronto, não é o que a gente gosta mais, gosta menos. É o top 5, aleatoriamente. Eu tenho a base giratória, não é? Como amante de buttercream, que sou... A minha base giratória tinha que estar aqui incluída porque efetivamente facilita o trabalho a 100%, nem sequer há dúvida. É mesmo, foi uma das aquisições, foi dinheiro bem investido, não é barato, mas vale cada cêntimo. Uma boa base giratória é meio caminho andado para as coisas fluírem e se conseguir um resultado bastante melhor. Verdade, eu também gosto muito da minha base giratória e acho que é sem dúvida também um dos aspectos essenciais a ter, se bem que não a coloquei, lá está mais uma vez, nos meus utensílios favoritos, pelas razões que já vos mencionei há bocadinho, não vale a pena estar a repetir outra vez, mas é sem dúvida importante, uma base giratória faz toda a diferença, e uma boa base giratória faz toda a diferença, sem dúvida. O meu terceiro utensílio, eu assinalei o aerógrafo. Eu gosto muito de trabalhar com aerógrafo porque permite-me fazer, ter resultados que de outra forma não iria ser capaz de obter. Sombreados, aqueles efeitos em degradê também são muito bonitos de fazer com aerógrafo. Há ali toda uma técnica muito interessante e muito vasta de funcionalidades para o aerógrafo que eu simplesmente adoro. Eu, por acaso, aerógrafo nunca trabalhei, era algo que eu gostava de experimentar num futuro muito próximo, mas realmente nunca experimentei, confesso. Tenho imensa curiosidade. Pronto, o aerógrafo de todo não chegou ao meu top 5 ainda, não é? Porque eu não... No meu terceiro lugar eu tenho as nossas amigas colheres medidoras. Quantos conjuntos de colheres medidoras é que nós temos? Uma infinidade deles! Uma infinidade deles! Eu realmente não me lembro de
assim não os consigo contar assim de repente de cor, mas são muitas, são. É uma coisa que dá imenso jeito, pronto. E a pastelaria como um todo, incluído também aqui o cake design, é uma ciência exata, é como a matemática. Todas as receitas são equilibradas, portanto, não é a olho. Isto de fazer coisas a olho, eu pelo menos não faço isso. Cake design, pastelaria, bolos, enfim, é uma ciência exata para mim e é seguir a receita que para mim funciona. Portanto, as colheres medidoras são obrigatórias, diria eu, enfim, pelo menos na minha prática. Permite-nos realmente acelerar alguns processos de forma confiável. Portanto, permitem, em vez de há coisas que para se pesar seria complicado, uma colher medidora, desde aquele 1/4 da colher de chá ou da colher de café até aos 250 ml, há colheres por todo para todo um coisa. Inclusive e talvez tu, Patrícia não, Cris, como tens bastante literatura e até às vezes na internet e literatura estrangeira, há imensas receitas que vêm com as cups e não com as gramas, portanto efetivamente dá imenso jeito. Sim, e por acaso eu já, pronto, eu debati-me há uns tempos atrás quando eu estava ali entre oh meu Deus, quanto é que é mililitros para cups e quanto é que é um cup e quantos é que são, oh meu Deus, toda uma confusão. Então eu arranjei uma fórmula. Eu tenho numa folha impressa todas as equivalências de métricas estrangeiras, por exemplo, as americanas, para as nossas. Portanto, tive que encontrar, porque eu sigo mesmo muita literatura estrangeira e isso era uma dor de cabeça. Então eu encontrei um framework para mim. Pronto, eu posso partilhar se quiserem. Exatamente. Não há problema. Mas isso dá imenso jeito, por acaso. Sem dúvida. Eu também acabo por fazer sempre essa adaptação também. Quando é receitas assim com essas... normalmente, por exemplo, quando é líquidos, aí pronto, não há forma de evitar, portanto tem que ser aquela quantidade, mas tudo o que é secos, normalmente tento chegar a um peso para poder até mesmo quantificar o custo da receita, que é muito importante fazermos esse trabalho. E se não consigo contabilizar... meia chávena de chá. Sim, exatamente. Portanto, ou uma chávena de chá é um bocado... Até porque depois às vezes diz uma chávena, e eu pego numa chávena de chá e tu pegas numa chávena das de pequeno almoço, que não levam a mesma quantidade, ou seja, logo vai ser peso diferente, vai ser... Há sempre Portanto, e até mesmo em termos de consistência da receita faz toda a diferença utilizarmos sempre a mesma unidade de medida. Portanto, é isso mesmo. Tenho muito hábito de fazer também essa conversão, como a Cris também faz, sem dúvida. Passamos aqui ao nosso quarto item, que no meu caso é um tema que nós já falamos algumas vezes aqui, confesso, não é novidade. As maravilhosas Nordicware. Eu sou muito, 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 muito fã delas. Eu não tenho ainda a coleção da Ana, confesso. Eu para lá caminho, a passos largos, o que é assustador. Mas, eu sou muito fã daquilo, confesso. Apesar da coleção não as incluir no meu top 5. Isto porque é difícil. Vocês já viram bem, a Ana, que é fã das Nordicware, não as incluiu no top 5. Isto tem uma razão muito simples, é porque é muito difícil para nós escolhermos 5 utensílios que sejam aqueles essenciais. Porque são muito mais. É muito difícil fazer essa seleção. É, exatamente. Fica muito difícil diminuir só a 5. Estaríamos aqui até amanhã a falar no top 20, sei lá, e teríamos itens para colocar aqui nas 20 posições, portanto acho que sim. Então o que é que puseste na quarta posição? Olha, se não foi as Nordicware, foi o quê? Olha, pus o meu rolo da massa, que tem os marcadores de alturas, não sei se vocês que conhecem, se calhar conhecem, são os rolos, portanto, no meu caso o meu é inox, eu acho que é inox, e tenho umas rosquilhas nas pontas que têm aros com diferentes diâmetros, ou seja, a gente controla a altura da massa por um todo. A massa fica esticada, portanto, exatamente na mesma altura, o que para as bolachas é magnífico.
porque mesmo em termos de cozedura facilita muito o processo, ou seja, umas cozem todas uniformemente, enquanto que sem o rolo é ligeiramente mais complicado. A gente com a prática acaba por conseguir, mas com os marcadores das alturas efetivamente facilita o processo imenso. Eu por acaso não utilizo esses marcadores na régua, mas no rolo da massa, mas tenho umas réguas que fazem também esse efeito, e também sinto a necessidade de o fazer no que toca às bolachas, é verdade, faz muita diferença, sem dúvida. Pronto, eu tenho um rolo igual ao da Ana, mas ele não chegou a caber no meu top 5. Pronto. Mas eu gosto muito dele. Então, para mim, o número 4 são as estacas para fazer as modelagens e trabalhar com a pasta de açúcar. Tenho um gosto particular pelas de silicone, porque para trabalhar certas pressões faz muita diferença. Lá está, aqui mais no âmbito da decoração propriamente do que da confecção do bolo, porque realmente é o que me dá mais gosto de fazer. Ora bem, eu as estacas ainda não, lá está, ainda não tiveram tempo de se interiorizar em mim, não é? Porque uma modelagem e a pasta de açúcar e isso é tudo assim recente, como já foi referido em episódios anteriores, ainda também já vou usando, já uso mais umas que outras, pronto, já descobri mais a utilidade mais de umas que de outras, que isto depois também já comprei uma coleção delas, mesmo sem. Eu gostava só de fazer um ressalvo, porque vocês não estão a ver a Ana, mas a Ana, enquanto estava a falar sobre as estacas, fez uma modelagem ao mesmo tempo com as mãos, e foi fantástico, porque eu acho que ela já deve ter feito uma modelagem de um ursinho ou qualquer coisa assim parecida só com as mãos. Eu falo muito com as mãos. E realmente são bastante úteis. A gente consegue coisas que nunca imaginava a usar a estaca certa. Isso é verdade, Patrícia. Com um bocadinho mais de treino, um bocadinho mais de tempo, a gente descobre-lhes utilidades que nunca sonhou. Aqui para o meu último item do meu top 5, eu tenho os bicos de pasteleiro. E isto é algo contraditório, porque eu, pessoalmente, ainda não sou a melhor amiga do Buttercream, mas eu devo dizer que eu gosto muito das decorações com aquele bico pasteleiro mais comum, o 1M da Wilton, penso eu, acho que não me estou a enganar. A fazer os swirls no topo dos bolos, fica muito giro. E eu domino perfeitamente essa arte, ok? Essa está tranquilo. À volta do bolo e a coisa da perfeição é que se calhar não. Mas é de lá chegar. Mas de qualquer das maneiras, eu adoro os efeitos conseguidos com, e que até se consegue com os bicos de pasteleiros diferentes, as coisas que se consegue criar, imensas flores, sei lá, até pequenos animais, portanto, as decorações que se conseguem fazer com buttercream, apesar de eu até considerar que são um pouco mais difíceis de conseguir do que com pasta de açúcar, confesso, é mais difícil controlar no meu caso, consegues fazer coisas brilhantes, mesmo, e acho que é um bom asset aqui os bicos pasteleiro, confesso que sim. Como amante de buttercream que sou, apesar de não estar na minha lista top 5, também adoro, portanto, os bicos ou as boquilhas, porque efetivamente é um sem fim de possibilidades de decoração que nos permite com o buttercream, ou com quem usa chantilly ou chantininho, pronto, com cremes, faz coisas fantásticas. E agora até há aquelas boquilhas russas. Epá, aquilo tem um efeito lindo e maravilhoso. Eu confesso, eu adquiri uma caixa delas a semana passada. Ainda não as experimentei, mas são lindas. Eu tenho ali, eu já experimentei 2 ou 3 e não sei se tem a ver com o tipo de creme de manteiga que estou a utilizar ou a falta de jeito. A coisa não correu assim, não ficou nada de especial. Ainda tenho que treinar mais um bocadinho para conseguir pô-la num efeito. Sim, Pois. acho que ainda não cheguei lá.
Aquilo requer algum treino, porque não pois, é... eu acho não que aquilo é... requer alguma técnica. É, sim. Também. Pronto, eu também não experimentei as minhas. Realmente fiquei surpreendida com o tamanho. Não contava que fossem tão grandes, para ser sincera. Mas pronto, acabei por ainda não experimentar. Mas os outros uso muito. Os outros, vários e variados. Exato. Usa-se para tudo. Estrelinhas, bolinhas, ondinhas, tudo. Tudo que acaba em inhas. Ah? Tudo que acaba em inhas. Bolinhas, estrelinhas. É isso mesmo. Eu, para finalizar o meu top 5, queria deixar os tapetes de texturas. Pronto, como já vos referi anteriormente, gosto muito de dar texturas diferentes nos bolos e para mim todas as opções no que diz respeito a texturas são essenciais. Portanto, tenho alguns tapetes, tenho alguns utensílios para esse efeito, porque também se não fosse assim não era possível chegar às vezes aos resultados que nós queremos. Por isso não podia deixar de fora os tapetes de texturas. Eu, para finalizar o top 5, não consegui optar só por um. É um top 5 e meio. Portanto, eu tenho uma espátula pequena da Wilton, que é angular, que tem um ângulozinho. Eu penso que quase toda a gente terá essa espátula, que é a minha favorita de sempre. Alisador em si ainda não consegui encontrar um que diga que é o favorito de sempre. Ainda tenho que procurar melhor. E não consegui desassociar aqui a espátula do saco de pasteleiro. Não consegui perceber qual deles é que pesa mais, porque efetivamente são dois utensílios que eu uso muito e gosto muito. Eu tenho uma guerra com os sacos de pasteleiro. É assim, sou só eu que aquilo não corre bem. Eu gosto muito. Eu não sei. Eu adoro o efeito que eu consigo com os sacos de pasteleiro e com os bicos, mas não... Epá, a maior parte das vezes a coisa não corre bem e eu acabo sempre cheia de creme manteiga nas mãos e é muito difícil. A crise é alisar o buttercream, eu é utilizar buttercream e sacos de pasteleiro. Pronto, não tem explicação, não consigo explicar. Eu é daquelas coisas que gosto muito de usar. Para mim facilita-me o processo. Facilita-me bastante o processo. Eu uso imenso o saco de pasteleiro e a espátula pequenina, que às vezes se torna pequenina demais, não é? Principalmente nos voos altos. Pronto, tenho os alisadores que fazem o efeito, mas a espátula realmente está aqui no meu coração. E aqui só para perceberem o quão diferente e quão similares às vezes nós somos mesmo, eu vou deixar aqui uma pergunta aqui à Ana e à Patrícia. De todo o processo de um bolo, desde o início que a gente faz, enfim, toda a programação e até que a gente entrega um bolo, qual é a parte que vocês mais gostam? Olha, então, a parte que eu mais gosto. Isso às vezes até depende um bocadinho do bolo, mas eu gosto muito da parte do início, ou seja, aquela parte de fazer a preparação, para preparar a mise en place, de bater o bolo, de pôr o bolo ao forno, de tirar o bolo do forno. Gosto muito desse processo, o processo da cozinha. Eu gosto muito da parte da decoração, umas vezes mais que outras. Não sei se me estou a fazer entender, se calhar não. É natural. Da parte da cozinha é difícil eu não gostar. Portanto, da parte da cozinha, da parte que envolve toda a preparação até o bolo sair do forno, excepto fazemos aqui a ressalva do lavar a louça. Ok, isso ninguém gosta, mas é essencial. Essa parte eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito. Gosto muito da parte da decoração, mas lá está. Gosto muito de alguns tipos de decoração. Pronto, nem sempre. E ainda tenho. Eu se calhar domino mais a outra. Se calhar por isso é que me dá mais gosto, vá. Não sei se será bem por aí, mas se calhar
Se calhar é uma questão de conforto. Vá. Confiança É mesmo isso, que no se calhar é processo. uma questão de conforto. Sim. Pronto, nós não podíamos ser mais diferentes nesse aspecto outra vez, Ana, mas realmente é assim, eu compreendo a importância de um bom bolo, de uma boa receita, de um bolo saboroso, de um bolo inesquecível, mas de todos os processos o que eu mais gosto é da parte da decoração, porque para mim é onde faz sentido, é onde eu posso fazer diferente. Se bem que o bolo, obviamente, é a minha receita, foi testada por mim, foi adaptada por mim e será sempre diferente de todas as outras receitas que possam existir pelas outras pessoas. Mas a parte da decoração é onde eu consigo fazer a diferença, é onde vou conseguir personalizar o bolo, é onde eu vou conseguir mostrar o gosto do cliente e fazer que aquele bolo se torne inesquecível, porque é a parte que se vê primeiro. E eu não consigo efetivamente deixar de a parte da confecção de parte, mas a que me realmente dá um prazer especial é efetivamente a parte da decoração, e daí os meus utensílios também serem um bocadinho favoritos, serem todos nesse campo. Pronto. Eu sou a Suíça. Então, eu gosto do processo como um todo. Desde a preparação, desde o planeamento ao desenho da decoração, como é que eu vou adaptar detalhes, como é que eu torno a coisa um pouco mais minha, à minha imagem, àquilo que eu idealizo. A única coisa que eu não gosto tanto, e se calhar, enfim, para vocês se calhar não fará sentido porque vocês já têm um ateliê, e isto acontece porque eu tenho tudo guardado num compartimento da casa, que é, eu tenho que trazer do compartimento em que as coisas estão guardadas, tudo, mover tudo, e eu quando digo tudo, é tudo, vai tudo junto, porque eu não deixo nada, porque senão tenho que andar para trás e para a frente. Vai tudo para o local de trabalho. Portanto, fica ali mais próximo na cozinha. Às vezes é mesmo na cozinha, outras vezes é na sala, na mesa gigante. Portanto, é só isso que eu não gosto, que é eu ter que andar com as coisas para trás e para a frente. Pronto. Não faz parte especificamente da criação, enfim, do bolo em si, mas efetivamente isto aborrece-me, confesso. Eu não me importo arrumar a cozinha, eu enfio tudo na máquina de lavar a louça, está tudo tranquilo. Ir buscar as coisas e depois ir guardá-las todas outra vez é toda uma dor de cabeça. Mas isto é tão engraçado. Eu já acho que já referi isto muitas vezes, mas eu acho que nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas que isto é muito improvável, honestamente, acontecer, porque todas nós trabalhamos de forma diferente, valorizamos coisas diferentes no cake design, e isto é só mais uma prova que há espaço para toda a gente e que cada uma de nós traz qualquer coisa diferente a esta atividade tão engraçada. Portanto, de certa forma complementamos-nos muito bem, e acho que isso tem tudo para ser um trio de sucesso. Concordo plenamente. E eu, se calhar, sugeria que terminássemos este episódio com um desafio a quem nos ouve. Partilhem connosco quais são os vossos utensílios que estão no vosso top 5 e vamos fazer um top 5 comum à comunidade. Envie-nos por mensagem, e-mail ou Facebook e vamos partilhar e criar o top utensílios do Cake Layers Podcast. Sim, é um excelente desafio. Parece muito bem, verdade. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com as minhas fantásticas cake designers Patrícia, do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. E a Ana, de Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada, eu, meninas. É um prazer e uma honra gravar o podcast convosco. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, o From Cake with Love, o Bolos e Ideias e o Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com.
Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira, desta vez com uma novidade. Teremos no próximo episódio a primeira convidada deste podcast que estará aqui connosco para vos trazer mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.